Ok, então pronto, para quem não sabe, o meu nome é Luís Taclin, eu sou o responsável gráfico e também o proprietário da agência de infografia Anyforms Design. Nós começamos a trabalhar mais ou menos em 2001, meio gás, mais ou menos, e a partir de 2013, meio de 2013, começamos a trabalhar 100%, tanto para o mercado português como para espanhol, francês, inglês, raramente para a Grécia, mas já vimos fazer qualquer coisa, ou fazíamos qualquer coisa, agora que não fazemos nada. Já trabalhamos para algumas publicações na Índia, na China, na Alemanha, em Itália, mas aqui por via indireta. Ou seja, nós trabalhamos para uma publicação francesa e todos vemos os trabalhos para outros países. Basicamente, nós somos uma agência de infografia. Fazemos mais coisas, mas na maior parte dos casos nós não tentamos vender essas coisas. Fazemos quando nos solicitam, por questão da mesada ou por orientação, mas o que nós fazemos quase 100% é infografia. O que eu trouxe aqui para vos mostrar, e a pedido da Associação de Estudantes, foi um portfólio do nosso trabalho ao longo destes anos. Eu tomei a liberdade de fazer uma pequena secção para falarmos um bocadinho sobre infografia dentro do contexto histórico e também em termos de técnicas que utilizamos. Porque na maior parte dos casos, e até falando um bocadinho contra mim, nós focamos em 2 ou 3 técnicas e tentamos não desenvolver mais do que isso. E a infografia pode utilizar outros recursos muito para além da ilustração vetorial ou 3D. Eu pedia-vos era o favor de me interromperem às vezes que quiserem para colocar perguntas, porque senão isto vai ser uma grande seca. E vocês são tão poucos, porque minha voz é monocórdica, dá para embalar. Pronto. Eu começava com a colocação da infografia dentro da nossa vida. Provavelmente vocês, com a professora Cristina, falaram sobre isto, mas a infografia, nós tropeçamos todos os dias em infografia ao longo do nosso dia-a-dia. Pronto, eu começava com este exemplo, porque eu considero que isto é um bom exemplo de infografia. Ou seja, calculo que não haja muita gente aqui a saber mandarim, a saber japonês, e, no entanto, conseguem perceber a mensagem, correto? Querem fazer algum reparo sobre a infografia? Está preciso, está tudo ali. Como? Está preciso, está tudo feito. Não está tudo mal. Eu trago este exemplo porque dá para perceber a mensagem, mas estamos a perceber, para quem não sabe trabalhar com disquetes, vamos imaginar a minha mãe, que havia uma disquete à frente, não sabe para que é que serve, ela não percebe o que é que eles querem dizer. É que são só as coisas que estão mal, mas nada indica que estão mal. Não tem uma cruz em cima, não tem um sinal de estacionamento. Ou seja, dá a ideia de vamos passar ímãs junto à esquerda e pôr lá o dedo, isso é que faz bem à esquerda. Pronto, mas em termos de passagem da ideia, ou seja, a ilustração como forma de comunicação, a imagem como forma de comunicação, está cá tudo. Digo tudo o que é necessário para perceber a mensagem. No entanto, aqui, eles não passam exatamente a mensagem que eles querem passar. Ou seja, o que não se deve fazer. Fica numa situação um bocado ambígua. Ora, este pequeno pormenor pode alterar toda a interpretação da infografia, por melhor que ela seja. Ou seja, o maior truque quando alguém quer desenhar uma infografia é tentar sair do seu corpo e tentar perceber o nosso trabalho pelos olhos de outras pessoas. Principalmente pessoas não têm que ter menor cultura, não têm que ser mais velhos, mais novos. Basta serem distraídos, serem desatentos. E nós temos que olhar pelos olhos dessas pessoas para construir uma infografia. Este é uma ilustração que acho que vocês estão a ver um bocado escuro, mas é uma iluminação. Ou seja, isto é uma infografia, mas se representa que desde sempre tentámos marcar ou tentámos representar uma mensagem por imagens para facilitar a interpretação de quem ou não entende o código, ou não sabe sequer o código, é analfabeto, ou utiliza outro código. E a mensagem passa.
Nós, o que fazemos na infografia é mais ou menos o mesmo, só que tentamos adicionar informação escrita para poder amplificar a informação. Ou seja, se utilizarmos só texto, muitos dos conceitos são tão complexos que temos de fazer um só texto para explicar um conceito. Se utilizarmos só uma imagem, pode ser muito limitativo, porque temos que narrar provavelmente como banda desenhada, como provavelmente no meio do minuto era necessário narrar. Se adicionarmos textos, pictogramas e alguns símbolos, muitas vezes são códigos que nem toda a gente consegue dominar, nós conseguimos amplificar essa informação e reduzir num determinado espaço conceitos extraordinariamente elaborados e complexos. Isto não é uma infografia, mas faz parte daquilo que nós queremos fazer quando fazemos uma infografia. Nós encontramos infografias em variedíssimos sítios, como por exemplo até em obras. Isto é uma obra do Canaletto, que está em Espanha, em Madrid. O Canaletto tinha um ateliê que fazia muitas obras sobre paisagens de Veneza. Muitas delas eram duplicações umas das outras, por isso encontra-se a mesma obra mais ou menos igual em vários museus. Mas esta tem uma particularidade que vocês não conseguem ver porque está no escuro. Eu não sei se... Não melhora nada. Não se vê, não melhora nada. Está quase igual. Está quase igual. Bem, não interessa. No canto inferior direito está esta... Também não conseguem ver quase nada. Está representado na parede. Está representado na parede, está gravado na parede, um desenho de uma embarcação. Ou seja, neste sítio construíam-se embarcações e não havia na altura projetos de papel, em papel que pudesse passar de construtor para construtor. E então eles gravaram na parede o desenho e a explicação de como é que eles poderiam construir. E o Canaletto também marcou na obra esse momento, essa característica de ter um registro do plano de construção, mas naquele momento na parede. Não havendo naquela altura suportes em papel para toda a gente. Haveria, mas não para construções de esquina. Ora, nós utilizamos também a infografia nos manuais. Este é um manual de 1920, de máquina de costura. Provavelmente já ninguém viu em casa uma máquina de costura, mas antigamente havia muito. E este manual basicamente tem todas as características da infografia que nós conhecemos hoje. Ou seja, tem a explicação da máquina, a explicação de todos os elementos que são fundamentais para a máquina e, eventualmente, algumas características do funcionamento. Isto não sendo infografia, nós usamos constantemente a infografia e muitas vezes existem algumas pessoas que erradamente dizem que isto é infografia. Não é? São pictogramas, faz parte da linguagem gráfica. Nós utilizamos, como os exames utilizam em qualquer outro produto, mas não é infografia. Nós, a partir de mais ou menos da década de 80, começamos a ver infografia na utilização sinalética urbana. Neste caso é o aeroporto de Schiphol, que é na Holanda, é um Amsterdão, salvo erro, e que é o primeiro espaço de grandes dimensões que se vê com necessidade de explicar a navegação dentro desse espaço, utilizando infografia. A partir mais ou menos da década de 80 começou-se a utilizar isto em todo lado. Hoje, se vocês forem, por exemplo, a um centro comercial, já têm isto em telas táteis. Já se conseguem navegar dentro de um determinado centro comercial qualquer, tipo de lombos, coisa parecida, ou normais, em que conseguimos não só a navegação, como também informação sobre determinados sítios. Já não é tão limitado como, por exemplo, só um suporte impresso. E isto que todos conhecem, que é, para quem anda de metro, é fundamental. Não há hipótese. Ou seja, este é um dos trabalhos de infografia que mais mudou a nossa vida. Além de mais, isto não foi feito por um designer, foi feito por um engenheiro de eletricidade, que todos os mapas que foram desenvolvidos para o metro de Londres até 1940, salvo erro, não funcionavam, porque os designers, ou os cartógrafos, quem quer que fazia esses mapas, utilizava todas as curvas que o metro fazia, fazia correspondência com a superfície, e a maior parte das pessoas perdiam-se constantemente, porque o que queriam saber era
vou do ponto A ao ponto B, passo por não sei quantas estações, e não me interessa se do ponto A ao ponto B é mais longe do que do ponto C ao ponto E. Pronto, basicamente é um esquema de eletricidade que é tão simples que é demasiado intuitivo.